Olá, olá, olá. Estamos aqui hoje, né? Antes de mais nada, agradecendo aí por você estar assistindo esse vídeo. Eu peço que você me acompanhe aqui no canal do YouTube, se inscreva para que o sininho te notifique quando tiver novos vídeos, que semanalmente eu tenho postado, né? E quero também que no final desse vídeo você possa compartilhar com um colega, com um amigo de trabalho, que possa esse conteúdo ajudar de alguma forma. E ainda assim, peço também que você me acompanhe, se quiser saber mais sobre conteúdo de dor, me acompanhe aqui nos meus canais, como no LinkedIn, Facebook e Instagram. Eu toda semana compartilho, inclusive, conteúdos gratuitos, e-books. Então, se você quer saber mais sobre dor, este é um dos canais que eu posso estar te ajudando, né, a agregar valor. Então, hoje o vídeo vai ser sobre a dor nos idosos com déficit cognitivo, né? Isso foi um pedido que veio até a mim porque um desafio muito grande do enfermeiro, né, avaliar e gerenciador dessa população tão especial, que são os idosos que têm demência na maioria das vezes, né? E a gente sabe que a dor é um problema muito comum nessa faixa etária da terceira idade, principalmente aquela dor refratária, aquela dor persistente, que já tem histórico dele de muitos anos, né? Essa dor, geralmente, na faixa etária acima de 65 anos, afeta mais de 50% dos idosos que vivem na comunidade. Então, você, porventura, já deve, obviamente, conviver com idosos ou até mesmo cuidar de idosos e já teve a experiência, né, dele ter como queixa dores, né? E como são dores, né, de longa data, são dores caracterizadas como dores crônicas, né? E a gente sabe que mais de 80% dos que vivem em clínicas de repousos, né, lar de idosos, têm dor presente no seu dia a dia. Considerando tudo que eu venho entregando aqui de dor, sabe quanto isso está impactando e vai impactar de forma negativa na qualidade de vida desses idosos, sem dúvida nenhuma. Até porque provavelmente você convive ou já conviveu com idosos com dores crônicas, né? É extremamente difícil e desafiador. E a gente sabe que essa alta prevalência de dor em idosos está associada ao quê? A problemas de saúde crônicos, por exemplo, artroses, né? Doenças vasculares periféricas, oriundas, inclusive, de pacientes idosos diabéticos, e também de outras condições mais agudas, como o câncer que gera dor, procedimento cirúrgico, porventura esse paciente tenha realizado que vai dar dor, né? Então, é muito comum nessa faixa etária. A dor aguda para os idosos com déficit cognitivo, que é aquele paciente que tem um impacto negativo na sua cognição, no seu estado neurológico, causa um estresse muito grande. Muitas vezes proporcionando o quê? Uma desorientação e um comportamento que desafia toda a equipe. Às vezes um delírio, uma agitação. Então, a dor aguda no idoso, ela não é igual uma dor aguda, né, em criança ou em adultos jovens. A dor aguda no idoso, ela se comporta de uma maneira diferente. Você dificilmente, na prática clínica, você vai ver um idoso com dor aguda gritando: "Ah, eu tô com dor", como geralmente a gente vê no adulto chegando no pronto-socorro. Não é assim. O idoso, né, até por conta de toda a fisiologia, porque meu doutorado foi em dor em idoso, né? Então, assim, as vias de transmissão dolorosas na fase da terceira idade, né,
numa fase mais tardia de vida, elas sofrem degeneração também, assim como o o sistema sistema nervoso central do idoso. Ele vai se degenerando com o tempo, né? Isso aí é fato. Quem tem essa área de especialidade sabe melhor que eu que isso faz parte do processo evolutivo da vida. Mas quando você se depara com um idoso com uma dor aguda, esse processo vai gerar, muitas vezes, entristecimento, vai gerar uma hipoatividade, vai impactar na maneira dele se relacionar. Então, veja, não é que ele vai ficar, ai, 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 tô com dor. Não, ele vai se recolher. Ele vai alterar o seu comportamento, vai alterar o seu cognitivo, ele vai ficar mais confuso, ele vai falar coisas desconexas, e às vezes até ele vai ficar recluso, gemendo no cantinho, não comendo direito, né? E aí todo mundo acha que é alguma coisa e ninguém pensa de dor. E às vezes essa é a maneira do idoso, principalmente com déficit cognitivo, né? Com esse impacto neurológico que não consegue verbalizar, muitas vezes num Alzheimer avançado, ou ele não consegue descrever essa dor, e muitas pessoas não conseguem identificar que esse idoso pode estar com dor. Isso é muito importante. A gente sabe que hoje a demência é uma das principais causas de deficiência e perda da qualidade de vida em idosos. Estima-se que em 2025, 114 milhões de idosos tenham demência. Olha quanto que impacto isso, né, em termos de saúde pública. E a prevalência de demência, ela ocorre de 5 a 10% aos 64 anos, subindo para 15 a 20% aos 75 e para 40% entre 90 e 95 anos, com mais a longevidade. Então, em algum momento, nós nos depararemos com familiares, com amigos, né, com pacientes num estado de demência. E o impacto da dor nessa população, ela começa com o impacto no seu sono, como eu falei, às vezes no hábito alimentar, né? Porque no paciente com comprometimento cognitivo, o sono pode afetar negativamente a cognição e a cognição afeta o sono. Uma coisa se retroalimenta da outra. O humor fica alterado, né? Ou como eu falei, aquela agitação às vezes, ou até o inverso, né? Não só aquela inquietude, mas às vezes o recolhimento, a tristeza, né? Ficar bem moadinho, né? Ou até mesmo bem confuso. Também em relação à funcionalidade, começa a não andar, não querer se movimentar, porque às vezes, e muitas vezes, o idoso ele tem um impacto cognitivo, mas ele deambula, ele faz uma atividade física, uma reabilitação, mas quando está com dor, isso começa a se perder. Então, ele começa a ficar extremamente limitado fisicamente. E o cérebro, né? Existe algumas evidências mostrando que essa dor está ligada a uma atrofia cerebral, que pode ser relevante em termos de prejuízo cognitivo, diminuição da massa cinzenta, por exemplo. Então, isso faz com que cada vez mais a gente tenha uma atenção especial nesse idoso. E como que a gente deve avaliar a dor do idoso? Às vezes a gente acha, por ele ter um déficit cognitivo, muitas vezes ele é incapaz da gente, se tiver um tempinho, gastar um pouquinho e se dedicar um pouquinho, a gente sabe que os idosos com déficit cognitivo, ele pode relatar sua dor, mas o seu autorrelato deve ser valorizado. Então, os estudos mostram que, por exemplo, numa situação de um Alzheimer moderado, se você tiver um pouco de paciência, você consegue extrair alguns descritores, alguma coisinha que mostre, que ele sinalize onde está a dor. Fica muito mais fácil, né? Sabemos também que 83% dos residentes, né, nesse caso são institucionalizados, idosos, com déficit cognitivo, têm condição de pelo menos utilizar um tipo de escala de dor. Então,
Não é porque precisamos avaliar, fazer uma anamnese, utilizar o cuidador como uma fonte riquíssima de informação para eu entender, será que esse idoso, com um pouco de paciência, ele é capaz de me relatar onde é a sua dor, como ela é? Então, às vezes, a gente acha que não, mas você pode se surpreender por experiência própria. E ainda 73% dos pacientes com déficit cognitivo moderado em pós-operatório, eles foram capazes de completar uma escala de 4 pontos no descritor verbal. Então, veja, nada impede que você avalie adequadamente a dor dessa população. E aí você vai falar para mim, mas Márcia, eu tenho um paciente idoso que ele não consegue verbalizar, ele não interage comigo, muito comprometido, num estado muito avançado das doenças neurológicas, incapazes de conectar, interagir verbalmente comigo. E aí eu trago para você um tipo de avaliação bastante objetiva para esse perfil de pacientes que eu traduzi em 2013, né? Eu traduzi essa escala em 2013 no Hospital Israelita Albert Einstein, no setor de neurologia e geriatria. É uma escala observacional que apenas eu vou observar o comportamento desse paciente, né? São 5 itens de comportamento, e cada coluna tem uma pontuação, um peso, um score, né? 0 normal, 1 um pouco alterado e 2 bastante alterado. Então, eu preciso, como é uma escala observacional para esses pacientes, né? Muitas vezes o paciente bem comprometido, né? Bem impactado pelo problema neurológico, que não tem um cognitivo preservado a ponto de verbalizar, você pode aplicar essa escala. Ela é rápida, eficiente, né? E ela consegue classificar essa dor de 0 a 10. 0, nada de dor. 1, 2, 3, uma dor leve. 4, 5, 6, uma dor moderada. 7, 8, 9, 10, uma dor intensa, né? Veja, são 5 itens do comportamento que eu não posso, quando eu vou avaliar, manipular, porque ele pode se agitar, estranhar, né? Primeiro eu preciso focar ali 2, 3 minutinhos observando todos esses itens de comportamento. Respiração, a vocalização, a expressão facial, a linguagem corporal desse paciente idoso, e se ele está confortável, consolável, se ele está realmente em uma condição, né, tranquila. Então, isso tudo, quanto mais eu avalio com cuidado, melhor eu vou ter uma informação sobre a intensidade da dor. Porque essa é uma escala unidimensional, avalia apenas uma intensidade da dor. Existem outras escalas, sim, um pouco mais extensas, que utilizamos até informações dos cuidadores ou da familiar, mas essa é aquela mais objetiva, fácil de aplicar. Como ela é avaliador de dependente, se você quer usar isso na sua instituição, que você tem perfil desse paciente, vale a pena um treinamento específico para que eles saibam exatamente o que é cada item desse, tá? Diante disso, o que que cabe a nós da enfermagem, né? As intervenções, né? Primeira coisa, avaliar o paciente utilizando uma escala que se adeque ao seu perfil cognitivo, inserir esse paciente dentro, a partir da minha anamnese, da minha avaliação, do meu raciocínio clínico, a tomada de decisão, que é inserir ele no processo de enfermagem através das intervenções. No âmbito farmacológico, analise com cuidado as interações medicamentosas. Se você tem um farmacêutico na sua instituição, vale a pena você acioná-lo. Por quê? Esses pacientes têm polifarmácia, né? Eles geralmente têm medicamento para diabetes, para pressão alta, para colesterol, né? E isso, junto com alguns remédios que faz gestão de uma prescrição médica analgésica, pode ter interações, porque nós utilizamos fármacos de classes muito diferentes. Então, vale a pena o seu olhar sobre isso. E da parte não farmacológica, nós podemos propor várias intervenções. Massagens, orientando o cuidador e familiar, estimular atividades físicas. Não estou falando fazer uma academia, não, estou falando dele
caminhar 5 minutos, 10 minutos, né? O cuidador supervisionando, né? Ou o familiar, né? Ele pegar um sol, implantar o quê? A musicoterapia nesse perfil de pacientes que tem comportamentos, delírios, né? Ou até mesmo impacto tão negativo cognitivamente, a música tem um poder fantástico também. Sugerir atividades manuais, aquilo que a pessoa gosta de fazer, para ela se distrair, né? Para poder estimular o cérebro dela, palavras cruzadas, né? Se ele tem condição para, né? E tudo isso vai ajudar você a fazer a melhor gestão e cuidar melhor do seu paciente. Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com um colega, salve, comente, tire uma dúvida, entre em contato comigo, vai no meu Instagram, LinkedIn, Facebook, mande uma mensagem lá. Se você desejar, eu não quero ser invasiva, mas se você desejar, eu coloco você num grupo que eu estou disponibilizando conteúdos, guidelines, consensos, e-books, gratuitamente, semanalmente. Então, fica aqui o meu muito obrigado e corre lá, me acompanhe aqui e faça realmente a diferença na vida e nos pacientes seus idosos. Um grande beijo e até!